Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Antes de quaisquer coisas, pedir desculpas para vocês por duas questões. A primeira delas, ausência por esses dias todos do meu canal. Eu fiz uma tripla cirurgia de extração de dentes do siso, é isso mesmo. E precisei ficar em repouso de voz. Até o dia de ontem eu não podia, por exemplo, ainda sair do meu repouso de voz. Hoje, por exemplo, ainda era recomendável que eu falasse com muita cautela e tal. Inclusive falasse devagar, é algo que eu não vou conseguir fazer, evidentemente, mas precisamos tocar a vida, né? E, inclusive, peço desculpas por estar ausente também ontem no programa Balanço do Leão com Josa Novales no canal Razão Tricolor, também foi fruto disso. O outro pedido de desculpas que eu faço a vocês é mesmo em virtude da própria aparência, que ainda não é das melhores, fruto também da recuperação que tive muito complicada dessa extração, muito complicada, algo absurdo dessas extrações de dentes do siso. Tá bom? Então, desculpa aí por isso aí, mas vamos tocar a vida como eu disse. E eu quero falar justamente do jogo que o Fortaleza teve contra o Bahia, mas não somente isso, mas à luz desse jogo, analisar um pouco o Fortaleza, o que é sempre muito necessário e muito importante, né? Até em virtude de não ter feito no programa Balanço do Leão com o Josa Novales no canal Razão Tricolor. Vamos lá então, vamos falar desse jogo aqui, vamos falar de algumas questões sobre esse jogo e umas questões sobre essa equipe que a gente viu a partir desse jogo. Antes disso, eu vou pedir sua permissão para falar de um patrocínio nesse canal, que para mim é muito importante o patrocínio nesse canal. E por isso que eu estou falando aqui, e não vou atrás de qualquer patrocínio, só naqueles que eu confio. E o patrocínio que eu falo para vocês aqui neste vídeo é de uma casa de aposta, chamada 1xBet. Se você curte uma aposta esportiva, não tem por que ficar nessas tradicionais. Vá naquela em que você confia. Vá naquela que te dá um tratamento interessante, que não é burocrática com você, que respeita os seus ganhos, não fica com muita confusão na hora de entregar o ganho de você, apostador vencedor, tá certo? A 1xBet se enquadra nesse quesito, né? E eu fiz uma pesquisa lá na Inglaterra, inclusive, para saber desse assunto. Né? Para mim, é realmente hoje uma das mais confiáveis do mundo. Lá na Inglaterra é tida como talvez a mais confiável do planeta, a 1xBet. Tá bom, gente? Então, olha só, é interessante porque todos os grandes jogos do futebol mundial você vai encontrar na página do 1xBet e também aqueles jogos que aos nossos olhos são grandes. Hoje, por exemplo, você vai ter jogos legais. Ó, a Champions League. A gente vai ter o Villarreal contra a equipe da Juventus, né? É um jogo, para mim, que a gente tem que ter bastante cautela em relação a gols. Para mim, por exemplo, no primeiro tempo não sai mais de um gol, né? É um jogo de poucos gols, na minha opinião. No segundo jogo que a gente vai ter é o Chelsea contra a equipe do Lidl. O Chelsea, evidentemente, aposta segura, vitória ou empate do Chelsea. Acho até que o Chelsea pode ganhar, mas a equipe do Lidl é muito boa no contra-ataque. É importante a gente não possa segurar nesse jogo aí. Também, para mim, sai poucos gols. Nessas duas partidas, para mim, os gols vão sair bem mais no segundo tempo. Pela Libertadores de América, a tal da etapa prévia, a gente vai ter Fluminense, né? Que ficou atrás do Fortaleza, né? E aí foi para pré-Libertadores, tal, aquela coisa toda. Contra o Milos. Milos é uma equipe tão chatinha, né? E que vai jogar, vai aplicar o contra-veneno pro Fluminense. O Fluminense gosta de ficar ali especulando, né? E jogando contra equipes que se abrem um pouco mais. O Fluminense tem dificuldades contra a equipe que consegue se armar defensivamente muito bem. Né? Eu acho que essa equipe do Milos se defende muito bem. Inclusive, uma grandeza da equipe do Milos é justamente o aspecto mais defensivo. Então, o Fluminense pode ter problema com esse jogo. Para mim, é jogo também para se decidir, sobretudo no segundo tempo. Outro jogo é o Everton de Viña del Mar, lá no Chile, contra a equipe do Monagas da Venezuela. A equipe do Monagas, as equipes venezuelanas começam a temporada com uma boa preparação física, né? Muito forte, depois vão perdendo, né? Mas em geral começa com uma boa preparação física. Acho que vai dificultar muito para o Everton de Viña. Contudo, é uma equipe que tem um bom meio de campo que pode criar bastante jogo, né? E acho que pode. É um jogo para a gente ter uma vitória ou empate da equipe do Everton. Mas não é bom não desprezar a equipe do Monagas, que ela pode apresentar uma surpresa aí. A gente vai ter pela Copa do Brasil alguns jogos aí, como por exemplo o Lagarto de Sergipe vai receber a equipe do Figueirense. Para mim, nesse jogo aí, é um jogo de poucos gols. Para mim é empate ou vitória da equipe local. A mesma coisa é o Cascavel e Ponte. Para mim é vitória ou empate do Cascavel. E também o URT e Avaí é empate ou vitória do URT contra o Avaí nesses jogos aí pela Copa do Brasil, tá bom, meus amigos? Então, se você não é cadastrado na 1xBet, use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para se cadastrar. E se realmente quando você for fazer o primeiro depósito, use o código promocional ANXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom? Além disso, você fala para os caras que vale mesmo a pena patrocinar o canal do Josa Novales, tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza. Vamos voltar então a este jogo que aconteceu na Arena Castelão entre o Fortaleza e também a equipe do Bahia. Bom, gente, a gente apontava anteriormente que havia um problema defensivo no Fortaleza. Para mim, os problemas defensivos do Fortaleza eram maiores, superavam até os problemas de criação.
No último jogo, antes desse confronto contra o Tricolor da Boa Terra, a gente percebia que o Bahia foi muito mal, desculpa, que o Fortaleza fora muito mal na criação do jogo. A bola não chegava no Tino Romero, ele não conseguia pegar na bola e a coisa não estava funcionando muito bem. O meio de campo foi muito mal. A gente falava ali que isso tinha a ver com a criação do meio de campo, isso tinha a ver no começo do jogo com a presença do Vargas fazendo um trabalho duplo de volante e também de meio campista criador, não deu certo. E ao mesmo tempo o Crispim não estava também sendo eficiente na criação e ao mesmo tempo o Felipe também não estava conseguindo, estava no campo para isso, mas não estava conseguindo também fazer aqueles lançamentos tão importantes que a equipe precisava. Ou seja, não teve jogo criativo para a equipe de Fortaleza. Mas mesmo assim, eu dizia para vocês que os principais problemas para mim não eram esses, eram problemas de concentração. Problemas de concentração que levavam a erros defensivos em vários setores da equipe. A gente vê esses erros defensivos sendo apresentados em vários momentos, a gente via lá no campo de ataque notadamente, isso acontecia muito, a gente via na presença do Crispim também estava muito mal, para mim foi um dos piores da partida contra o Botafogo da Paraíba, né? E ele não conseguia exercer marcação no setor, ele não conseguia também exercer perseguição, estava completamente perdido, além de não conseguir entregar na criatividade da equipe o Lucas Crispim. Ok, e da onde vinha o problema dessa dificuldade de marcação? Para mim, o nome disso é o nível do adversário. O Fortaleza estava jogando contra adversários muito mais frágeis que estava nesse começo de temporada, porque quando a equipe está, por exemplo, numa alta temporada, quando a equipe está, por exemplo, no meio do Campeonato Brasileiro, você vai encarar um adversário da Copa do Brasil que seja muito desconhecido, muito mais fragilizado tecnicamente, essa desconcentração não vai existir. Por quê? Porque os jogadores já estão numa vibe muito mais de concentração no jogo, né, por estar enfrentando grandes equipes e tal. Então, o jogador já está mais treinado para exercer a concentração dentro do jogo e dentro dessa concentração, as ações defensivas possíveis. Então, quando você pega um adversário mais fraco nesse cenário, você ainda está acostumado a ter toda a atenção, independente do adversário ser fraco ou não. Quando você está no começo da temporada e você pega um adversário muito mais fraco tecnicamente, isso pode ser um problema. Por quê? Porque os jogadores ainda não conseguiram. Não é somente ritmo de jogo, gente. Não é somente a questão da preparação física. Tem também essa questão da concentração, que é algo que também tem que ser trabalhado pouco a pouco. E o ritmo de jogo também conduz à concentração. Né? A alta temporada, o exercício dos jogos de uma equipe na alta temporada também gera a concentração de uma equipe. Né? Quando isso é demais, inclusive, pode gerar a falta de concentração também. Assim como o excesso pode gerar falta de concentração, o pouco exercício do futebol também pode gerar a falta de concentração. Quando você pega um adversário muito mais frágil, justamente este ponto pode acontecer. Então você acha, por exemplo, que eu não preciso me preocupar tanto com a defesa, porque a gente vai ganhar o jogo. Em alguns momentos pareceu, até contra o Botafogo, que o Fortaleza estava de salto alto, estava achando que ganhar o jogo a qualquer momento. E acho que essa leitura não é totalmente equivocada. Né? É um erro, acho que não tem nada a ver com o técnico, acho que tem a ver mais com os jogadores dentro de campo realmente, que achavam que estava tudo muito fácil. Aí o jogo vai passando, vai tocando, o tempo vai passando e nada acontece. Então, para mim, quando é que isso voltaria a funcionar? Eu acho que eu falava, né? Quando o Fortaleza pegar jogo grande, este problema pode realmente ir embora. E de repente, esse jogo contra o Bahia foi importante até para o Fortaleza exercer um pouco mais essa concentração em momentos mais tal, e aí no jogo que vem conseguir, por exemplo, se dar muito bem. Né, não perder tanto nessa questão da concentração, ainda que o adversário não seja tão forte assim. Então eu acho que esse ponto foi muito interessante. A gente viu ali a forma como a equipe entrou em campo, entendeu o jogo, pensou o adversário, foi algo muito importante. A gente viu um primeiro tempo muito bom do Fortaleza, dominando completamente o adversário, poderia ter sido uma goleada no primeiro tempo contra o Bahia. O Bahia hoje é fruto também da desorganização e da destruição da equipe e do clube, na minha opinião, que tem feito o Belitani, né, que ninguém entende como é que esse senhor ainda está no Bahia, né, faz mal para o Bahia. E o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, soube se aproveitar muito bem e poder ter feito uma goleada no adversário, poder devolver aquela goleada que teve no Campeonato Brasileiro, inclusive, para o Bahia. Né? Mas acabou não acontecendo. Né? A gente viu ali, a defesa se posicionou melhor, os aspectos defensivos foram muito impecáveis ali no primeiro tempo. A gente viu também o Jussa funcionando bem ali também, como volante, protegendo um pouco mais. A gente teve também uma partida, este é o nome disso, gente. A gente tem uma partida muito boa do Lucas Lima. Neste caso, para mim, eu acho que o Lucas Lima fez a melhor partida dele no Fortaleza. Teve um momento ali contra a equipe os Fraldinhas do Atlético Paranaense, que ele foi muito bem, mas ali era um jogo grande, jogo de verdade, contra um time muito importante, ainda que nesse momento seja, mas é um clube forte, né, tem uma camisa muito forte. O Lucas Lima fez realmente um jogo muito importante. Para mim foi o mais importante dele nesse Fortaleza.
É um jogador realmente diferente, um jogador que mostrou que ele pode sim, ser muito mais do que ele foi no Palmeiras. Para mim, em jogos como esse, realmente ele mostra. Ele marcou, ele correu, ele protegeu, ele criou. Realmente o Lucas Lima está de parabéns, a gente precisa reconhecer, porque ele realmente foi muito bem. E curiosamente, o cara que entrou no lugar dele no segundo tempo também não foi mal. O Vargas não foi mal. O Vargas, ele tem realmente dificuldades em alguns momentos, mas ele é um jogador que tem muita vontade e ele consegue também dar aquela assistência para aquele passe fantástico ali que gera o gol do De Pietri no final das contas. Então, para mim, o Vargas entrou bem também. Isso foi interessante. Aqueles que entraram também não mandaram mal. O garoto De Pietri continua a ser, para mim, um moleque impressionante. Essa ousadia incrível desse garoto. Acho que ele vai muito longe nessa temporada e o Fortaleza vai ganhar muitos milhões com esse garoto quando vendê-lo, porque ele vai se valorizar demais. O que falar do Moisés? Moisés é monstro. Moisés é uma aula do Fortaleza para essas equipes aqui do futebol brasileiro que, enfim, ficam dormindo no ponto, né? Foi lá, identificou o grande jogador da Série B, foi lá e buscou o jogador. Poderia ter feito isso com outros? Poderia, mas fez pelo menos com o Moisés. E olha só, essa equipe ainda tem um Kaiser para entrar. O que eu acho que vai forçar o Vojvoda em algum momento a usar o 3-4-3. Acho que ele vai realmente caminhar para isso. O que pode, por exemplo, fazer ali com que um jogador de meio de campo perca a posição. Acho que a dúvida do Vojvoda é justamente essa agora, né? Porque o Lucas Lima começa a funcionar muito bem ali, né? O Lucas Lima com o Crispim gera uma associação interessante e aí favorece muito a criação de jogo. Então acho que essa talvez seja a dúvida do Vojvoda agora para usar 3 atacantes. É curioso, né? Antigamente ele não pensaria 2 vezes. Na temporada passada ele não pensaria 2 vezes. Se ele tivesse esse problema, ele usaria um 3-4-3. Agora ele tem problemas. Por quê? Porque o ataque é muito bom e o meio de campo, que de certa forma ainda precisa de um reforço ali no setor, é possível que ainda chegue, né? Já entrega realmente, está entregando também no jogo importante, está conseguindo entregar alguma coisa, que foi o que aconteceu nesse jogo contra o Bahia. Então ele fica na dúvida, porque ele está acreditando muito no Lucas Lima. E é importante que o técnico acredite nos seus jogadores, como ele está acreditando no Lucas Lima. Talvez seja só isso que o Lucas Lima precisa. Que um técnico olhe para ele e fale, você é o meu cara, é o meu jogador, eu confio em você. Porque ele não tinha isso, vamos combinar, né? No Palmeiras ele não vivia essa realidade também. Então acho que o Fortaleza mostrou muitos acertos, né, na construção de jogo, nos aspectos defensivos também. O Fortaleza foi muito bem. E o Moisés é monstro. O Tino Romero, muito importante que ele tenha feito aquele gol. Muita gente falou, por que ele chutou desse jeito? Por que tal? Pra mim, gente, ali naquele chute do Romero, ele entendeu o seguinte: eu sou o atacante que faz gols. Eu sou o cara decisivo. Eu não posso perder esse gol. Então o que eu vi ali naquela finalização foi cuidado. Ele tomou todo o cuidado possível para fazer aquele chute. Se ele chapasse, a bola poderia subir. Entende? A maneira como ele chuta foi a maneira ideal. Foi todo o cuidado possível. Se a bola passa de um pé, a bola tocaria em outro, a bola entraria. É impressionante. Ali você vê a diferença no jogador. E ele realmente é um jogador muito decisivo e muito diferente. Parabéns ao Fortaleza por essa contratação. Era importante fazer esse gol? Era muito importante. E ele vai crescer demais ainda no Fortaleza. Né? Agora, aspecto negativo da partida, para mim, ainda é a preparação física do Fortaleza no segundo tempo. Acho que isso ainda é fruto do começo da temporada, mas acho que é preciso ter atenção em relação a isso. Porque o segundo tempo o Fortaleza perde, sim, rendimento, né? E acho que ali talvez tenha tido uma pequena demora também nas substituições do técnico Rony Pablo Vojvoda, mas foi perdoável no final das contas, porque, no geral, o Fortaleza fez uma partida muito boa, muito acima da média, e acho que nesse sentido, o Fortaleza sinalizou que em jogo grande ele pode realmente ser muito diferente. Ele mostrou que na temporada de 2022, quando tiver grandes problemas, ele vai conseguir resolver a maioria deles. Ao menos foi o sinal que a equipe mostrou nesse jogo. Esses sinais, por que esse sinal é importante? Porque a gente não vinha tendo sinais tão positivos assim nos últimos 3 jogos antes desse confronto contra a equipe do Bahia. Então acho que foi muito positivo, estou muito feliz com o Fortaleza, muito impressionado e feliz com o Lucas Lima, e muito impressionado também e feliz com o Moisés e o De Pietri. E claro, não tem como não ficar alegre também com o que fez, com o gol que fez o Tino Romero, que vai dar muita felicidade para vocês, torcedores e torcedoras do grande Leão do PC. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final. E mais uma vez, quero perdoar-me pela ausência e também pela indelicadeza da minha aparência. É isso.